bem-vindo ao podcast da Impacto, o ImpactoCast. Meu nome é Rodrigo Goldsman, mas você já me conhece como Samurai do Jurídico. A gente está aqui no Safe Experience de Campinas, edição de janeiro de 2026. Ana Catarina e o Vitor, e eles atuam com servidores públicos e sindicatos. Eles vão trazer alguns insights muito bacanas aqui, porque eles são escritórios referentes no Brasil, tem parcerias do Brasil inteiro e vai trazer alguns insights de gestão de escritórios, de captação de clientes. Bom, vamos lá, deixa eu deixar eles se apresentarem, né? Tudo bom com vocês? Obrigado pelo convite. Nada, a gente que agradece pelo convite, né? Pela chance de estar aqui conversando um pouquinho sobre o nosso escritório. Maravilha, maravilha. Me fala uma coisa, há quanto tempo vocês estão no mercado? O ANPR, nosso escritório, né? No mercado há 6 anos, e o nosso foco sempre foi trabalhar com servidores públicos federais. Certo. E com militares, tanto das Forças Armadas como Forças Auxiliares, de forma coletiva, preferencialmente. Então, Perfeito. Hoje nós representamos 23 entidades de classe, sindicatos e associações, em todo o território nacional, e representamos servidores públicos de diversos órgãos, categorias, tanto professores universitários, como os policiais federais, pessoal do Ministério da Saúde. Então, assim, uma atuação bem ampla. Muito bom, muito bom. Legal, obrigado por ter vindo aqui. E me fala uma coisa, como é que é a forma de captação de clientes de vocês hoje? Então, durante muito tempo, a captação sempre foi um pouco mais artesanal. Então, nós íamos até o cliente, até o dirigente, até o presidente, né, da entidade, e sempre foi muito efetiva, ao ponto que o escritório cresceu muito, conquistamos o nosso espaço, tá, no meio. Então, assim, nós somos pouquíssimos trabalhando com os servidores, né, ainda menos ainda aqueles que trabalham, os advogados que trabalham com entidades de classe. Mas por que entrar no digital? Primeiro que nós vimos que havia muitos outros servidores que por vezes não estavam associados ou sindicalizados e que não estavam tendo seus direitos atendidos por não conseguirmos chegar até eles. Então a grande sacada, Rodrigo, foi simplesmente, rapaz, vamos investir no tráfego para sermos um pouco mais efetivos, intencionais e poder levar o direito justamente para esse pessoal que por vezes, seja por falta de conhecimento, de acesso, enfim, por N fatores, não conseguiam saber sequer que tinham direitos e que, além disso, né, que tinha alguém que lutava pelo direito deles. Vocês são um exemplo, né, que vocês já estavam confortáveis ali, né? Muito escritório gostaria de estar na posição que vocês têm, porque vocês estavam com a faca e o queijo na mão, já falando direto com o sindicato, que já amarrava todo mundo ali, né? Sim, sim. Cada processo que vocês protocolam ali daria quantos contratos, mais ou menos? Quantas pessoas envolvidas? Isso aí, Catarina. Rodrigo, quanto um processo coletivo, a quantidade de pessoas envolvidas, de pessoas alcançadas, é até difícil de mensurar, né? Porque depende do tamanho da entidade. Mas, por exemplo, nós representamos uma entidade que envolve 45 mil pessoas, é uma entidade de militares, então, das forças auxiliares, policiais militares, bombeiros. Digamos que seriam 45 mil contratos numa relação. Isso, porque essa entidade envolve ativos e inativos. Nós também temos entidades que envolvem 1.000 pessoas, 80 pessoas, mas de toda sorte, com um único contrato, a gente alcança uma quantidade significativa de servidores e de militares. Mas qual que foi a sacada de vocês? O Vitor falou, né, que queria atingir outras pessoas, né, além dos sindicatos e tudo mais, se não são sindicalizados. Em que momento que vocês perceberam que, no caso de vocês, nunca foi falta de cliente, né? Vocês têm uma estrutura, e eu até gostaria que vocês entrassem, antes de a gente perguntar qual foi o momento, qual que é a estrutura de vocês hoje? Então, Rodrigo, hoje nós estamos sediados lá em João Pessoa, tá lá na Paraíba. Temos a nossa sede, mas acabamos que não nos limitamos à Paraíba, né? Então, estamos hoje em mais de 18 estados, representamos aí, como a doutora Catarina já falou, mais de 23, 24 entidades, tá? E vamos lá, eu tenho muito a visão, e uma máxima minha é que ninguém é grande o suficiente que não possa ser maior. Então, por que investir no tráfego? Por que investir no marketing? Empresas grandes, por exemplo, como a Coca-Cola, entendeu? Investem ainda assim? Muito, mas o que é que... milhões. Para que você acha que a Coca-Cola, por exemplo, precisaria ir atrás de novos clientes? Não. Você acha que todo mundo, quando vê uma garrafa de Coca-Cola, não sabe o que se trata? A Coca-Cola é interessante, porque é o seguinte, a cada 15 minutos você tem que ver alguma coisa referenciando Coca-Cola, para você sempre... Sim. E a nossa ideia, Rodrigo, é justamente isso, é a gente
mostrar para o servidor que eles, no nosso escritório, eles têm uma casa que atende todas as necessidades do serviço público. Hoje você tem um time de quantas pessoas lá? Hoje nós somos 11, e aí sim, expansão para o comercial e aumentando cada vez mais. Isso, sim, nós tentamos organizar ao máximo justamente para poder trazer eficiência para o nosso cliente, né? Tanto para o sindicato, e aí agora, de uma forma, já trabalhamos muito com o individual, mas de uma forma muito mais expansiva, para estar atendendo esse público, e sim, de trazer efetividade e excelência, né, na nossa prestação de serviço. Como eu ia perguntando, não é falta de cliente, nunca foi um problema de falta de cliente, né? Não. Mas aí, qual foi o momento, o ahá ali, que você falou, não, a gente está fazendo dessa forma, eu quero crescer mais, quero ajudar mais pessoas, tem bastante de propósito, de legado aí, né? Isso. De ajudar cada vez mais pessoas. A gente decidiu realmente focar no digital, quando a gente pensou, não, precisamos crescer mais, precisamos impactar na vida de mais servidores, e nos estados que nós não estamos coletivamente, vamos para o individual. Então o plano é arrojado, esse é o maior do Brasil. Sim, nosso plano é sempre que o servidor entenda, perceba que teve um direito ferido, ele lembre do nosso escritório, tal qual a Coca-Cola. Né? Então, assim, nós queremos ser lembrados por todos os servidores, queremos que quando alguém sinta que seu direito foi ferido, ele lembre de imediato do nosso escritório. Maravilha. A gente está começando um trabalho agora, estamos estruturando um trabalho de marketing já direcionado para a realidade deles, né? Mas o que vocês esperam, com base no que vocês com as reuniões que nós já tivemos, o meu time, e pelo que vocês já entenderam dentro da fraternidade do SAF, dentro do ecossistema, que vocês já aprenderam a respeito sobre isso? Sim. Vocês esperam de estrutura para que isso deslanche? E quais são as metas de vocês para o futuro? Eu vou falar a minha meta e vou passar para o Vitor. A minha meta é estar em todo o território nacional, com pelo menos 3 entidades de classe em cada estado. Minha meta para 2026 é essa, não está difícil de alcançar, sei que a gente vai ter um trabalho bem legal desenvolvido e se dá certo a gente alcança nos 6 primeiros meses do ano. Bora! O nosso objetivo é ser intencional, né? É realmente poder chegar e bombardear o servidor com informação que às vezes eles nem sabiam que tinham. Sim. Então a ideia é justamente essa, Rodrigo, para que nós possamos ser o primeiro escritório que o servidor lembre. Sabe? Eu tenho isso aqui, às vezes eu nem sabia que tinha. Nós nos antecipamos e levamos de forma muito intencional. Nós temos, a categoria é imensa, entendeu? E temos um Brasil todo a ser explorado, muita gente que às vezes não sabia de jeito nenhum. E não tem muita gente. Determinado direito. A gente acha que a maioria das pessoas, eu vou incluir os advogados nisso, acha que eu falei, postei um conteúdo lá a respeito de determinado assunto, acabou, já falei sobre isso. O óbvio precisa ser dito o tempo todo. Sim. Eu já fiz agora um podcast com a Melissa, ela atua previdenciário, mas a maioria das pessoas nem sabe o que é previdenciário, e ela trabalha com auxílio acidente. Ela só fala de auxílio acidente. O público dela é o mesmo. Ela só fala disso. E aí é o seguinte, é o óbvio que precisa ser dito o tempo todo. E ela é uma das maiores do Brasil, fechando mais de 100 contratos mensais com auxílio acidente. E a ideia é crescer, é contratar, poder dar um serviço de excelência, uma prestação continuada mesmo para o servidor, desde o ingresso no serviço público até posterior à sua aposentadoria. Porque não tem o seu cliente, o servidor público, na carreira pública dele, ele vai ter uma série de questões jurídicas que ele não tem ciência que precisaria de um advogado. Desde uma progressão, desde uma aposentadoria não concedida, a valores suprimidos de sua aposentadoria, entendeu? A má adequação de determinados valores, de determinadas gratificações. Literalmente existe um mundo a ser explorado. Vocês atendem todos os servidores públicos, independente da classe? Todos os servidores públicos. Todos os servidores públicos. Sem mundo, então. A gente consegue acompanhar o servidor, como o Dr. Vitor falou, desde o ingresso no serviço público até depois de 5 anos subsequentes à aposentadoria. E, assim, de todas as categorias. Servidores públicos vinculados diretamente à União, como de autarquias e fundações. Perfeito. Vocês têm uma expertise muito grande de gestão de escritório e agora estão entrando no digital, né? Sim. Mas eu sempre fecho o podcast pedindo para os meus convidados darem um insight
trazendo uma dica ou um conselho para um advogado que estaria no ponto que vocês começaram ali, ou o ponto de virada do escritório de vocês, o que você daria de insight para essa pessoa não errar? Não é O que errar. você pode trazer aqui para quem está começando ou para quem já está grande como vocês e de repente está pensando se vai para o digital, se não vai? O que você pode trazer de insight? O que eu pensaria de imediato é o foco. A gente vê muito advogado iniciante se perdendo, procura vender 30 produtos e não tem constância, além de procurar vender coisas de áreas totalmente diferentes, não tem constância na produção, nem de conteúdo, nem constância na atualização, então ele acaba se perdendo. Então, foca no que você quer, foca nas suas postagens, se você quer captar pela internet, como você quer fazer, então assim, foco. Não deixa as pedras te Vou desviarem até do pegar um caminho. gancho do que você falou. Como eu disse, o óbvio precisa ser dito sempre, vocês vão me ouvir falar sempre disso. Entenda de gente. Quem é que você ajuda? Quais são os problemas que essas pessoas têm? E aí sim você consegue plugar uma solução jurídica para essas pessoas. Se eu pudesse dar um conselho, tenha coragem. Você é advogado que está ingressando agora, tenha coragem. Como a doutora Catarina falou, há percalço sim, é difícil o início, mas tenha coragem. O advogado mais experiente tenha um time de confiança. Um time que seja leal a você, que saiba o que está fazendo. E sobre o digital, Rodrigo, o que eu posso aconselhar é que comece. Comece, não espere para amanhã, porque talvez amanhã seja tarde demais, talvez amanhã você já esteja obsoleto, entendeu? Talvez enquanto... 2026 vai separar os adultos das crianças. Isso aí. Uma coisa que eu tenho escutado e agora incorporei no meu lema é: o digital ele não é o futuro não, ele é o presente. Tá? O futuro, se você for deixar o digital para o futuro, você já vai estar no passado. Há pouco tempo atrás, houve o advento da internet. Há pouco tempo, 20 e poucos anos, que isso ficou popular. E agora a gente vive uma nova era desde 2023 da inteligência artificial. Tem gente que ainda aqui não está usando inteligência artificial. Acabou. Hoje em dia você usa inteligência artificial em tudo. Em tudo. Lembra? Naquela época tinha gente que não tinha e-mail. Você perguntava: não tem e-mail, não tem, né? Pois é. Então, assim, as coisas evoluem muito rápido. Você tem que estar em evolução constante. E a advocacia está acompanhando essa evolução. Eu quero agradecer a presença dos meus amigos aqui, da Ana Catarina e do Vitor. Você está no ImpactoCast, o podcast da Impacto Marketing Jurídico. Se você quer estruturar o teu marketing de verdade, já toca no botãozinho que está aqui embaixo, no linkzinho que está aqui embaixo. Agenda uma reunião com alguém do meu time ou comigo mesmo para que a gente estruture o comercial e o tráfego pago do seu escritório de verdade. Tamo junto, até o próximo, bora pra ação!